Olá pessoal, tô com mais um vídeo aqui do canal Eletrobombas e Motores. Para quem não me conhece, me chamo Vanduca, beleza? Acontece o seguinte, esse motor é um motor de 2 polos, uma motobomba aí de 1 CV de potência, e a ligação dela é camada dupla em série, né? Então esse é o objetivo do vídeo. Eu vou estar ensinando a fazer os camada dupla aí, série, paralelo e quando vem camada única. 3 tipos aí de ligações, beleza? Acompanhe comigo esse vídeo. Bom, eu vou estar fazendo o desenho, pessoal, no papel. A gente vai fazer rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Vai estar fazendo cada desenho de um tipo de ligação, e a gente vai estar vindo aqui no gabarito. Eu fiz um gabarito bem simplesinho mesmo, simulando as 2 bobinas de trabalho. Nesse caso, essas 2 bobinas queimadas, ó. Essas 2 bobinas queimadas aqui. Sai 2 pontas de fios de cada lado, formando 4 ao todo. Então, desse modo aqui, ó. Então a gente vai estar aprendendo no papel e no gabarito. Antes de começar, eu quero especificar algumas coisas. No caso desse motor aqui, o fabricante colocou o trabalho, as bobinas de trabalho por dentro e auxiliar por fora. Na maioria das vezes a gente vê o trabalho por fora e auxiliar por dentro, mas não é a regra não. Outra coisa, a gente não vai fazer a ligação do auxiliar, porque normalmente aí auxiliar sempre a mesma coisa em série. Também não quer dizer que todos são assim, tem auxiliares divididos aí, mas é o normal, pessoal, sempre divide desse modo. Então a gente não vai fazer. Eu estou simulando aqui apenas no gabarito as 2 bobinas de trabalho. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui fazendo camada única primeiro. Lembrando, pessoal, é um motor mono ou então bifásico de 2 polos. Simulando aqui apenas as bobinas de trabalho desse modo aqui, ó, desse jeito, ó, uma embaixo e outra em cima, ó. O que acontece, pessoal? Esse desenho aqui desse camada única ou outros tipos de desenho de ligações, quem tem bastante tempo de oficina já decorou tudo na mente. Então assim que pega o motor, que olha a saída dos cabos, o formato aí, a gente já sabe se o trabalho foi feito por fora ou se foi feito por dentro. Também já sabe o tipo de ligação, então só de olhar. Mas o pessoal que está iniciando não. Então o pessoal que está iniciando tem que pegar o desenho e olhar e comparar com o motor. E com o passar do tempo você vai decorando esses tipos de ligações. Então não precisa mais de desenho, nem para você estar fazendo e nem para você estar olhando e comparando. Assim que você pega o motor, você já corta, já rebobina, já faz sem olhar nenhum tipo de desenho, mas isso vem com o tempo. Só um exemplo, pessoal, ó, camada dupla em série e auxiliar aqui camada única. Não tem desenho de ligação, porque a gente já aprendeu a fazer e não precisa mais. Outro desenho aqui também não tem, eu só coloco o tipo de ligação, esse tipo de camada que e não faço mais não, ó, nenhum tem mais não. Mais uma coisa, se você tem um desenho de ligação, camada dupla em série, como desse aqui, ó, desse motor de 1 CV aqui, a questão da potência não muda não. Se for 2, 3, 4, 5, 7,5, é a mesma coisa. Bom, sem enrolação, vamos lá, Vamos começar a numerar aqui. A gente vai numerar, pessoal. Uma dica bem importante é você olhar o fechamento que está o motor. Nesse caso aqui, ó, a menor tensão mesmo. Então, 3 e 1. E 2 e 4, Então quer dizer o seguinte, o 1 e o 3 tem que ficar de um lado e o 2 e o 4 ficar do outro. E quando ligar para menor tensão, a corrente entra assim, vai por lá, e ela também entra assim e vai por lá. Então tem que ficar de um lado. Se eu colocar 1 e 3 aqui, o 2 e 4 tem que ser aqui. Vou começar a numerar daqui, ó. Esse aqui como o cabo número 1. Então 1, final de 1 é o 2. Então a gente vai anotar aqui 2. Aqui, pessoal, como eu disse, ó, o 1 e o 3, conforme o fechamento, vai ficar junto. Então no próximo aqui, ó, a gente tem que puxar o 3, puxar o 3 aqui, ficou meio feio. E aqui a gente vai sair 4, ó, desse modo. Então essa aqui é a ligação do camada única. 1, 2, maior tensão, fecha o 2 com 3 e ele volta lá, Então fica assim, ó, ela vem aqui a corrente, pula por 3 e sai no 4. E menor tensão, ela entra aqui, passa por lá
né? E também passa por aqui e sai no próximo cabo, né? Então junta dois cabos para sair somente um. E na maior tensão, 2 e 3 fechado, linha no 1 e no 4. Perceba aqui, pessoal, tem 4 números de cabo, né? De 1 ao 4. 1, 2, 3, 4. Faltou 2, que é o da auxiliar, que seria o 5 e o 6. Então vai sair os 6 cabos aqui. É porque aqui na minha região sempre tem o costume, a maioria dos rebobinadores, deixar somente com a tensão. Mas como eu disse em outros vídeos, o bom é você sair todos os cabos para 2 opções de tensões. E aqui no gabarito fica o seguinte, a gente saindo 2 cabos aqui. Vou dar um exemplo, supondo que o motor foi feito com 2 cabos. Como ele é camada única, ele pode ser feito com cabo também, 2 cabos, 3 cabos. Agora preste atenção, pessoal, quando é camada dupla, o mínimo é 2 cabos. É por isso que eu usei o exemplo de 2 cabos aqui, que é o mínimo do camada dupla. Se tiver somente um fio, não é camada dupla. Então a gente coloca o espaguete em todos, e numera. Então ficou desse modo, ó. Aqui a gente tem um, seguiu a bobina, fim é 2, conforme o desenho. Aí o que acontece? O próximo, junto com aqui o 3, seguiu a bobina, esse é o número 4. Se eu quiser fazer o fechamento aqui, ó, para 220, eu junto aqui, ó, essas 2 pontas de fio, fica junto aí, faço a emenda e coloco aqui, ó, cabo 1 e cabo 4, linha. E se eu querer menor tensão aí, no caso desse motor é o 110. Lembrando, pessoal, que maior e menor tensão é o fechamento. Pode ser 220, 110 ou pode ser 220, 440. Como eu disse, ó, mono ou bi. Então, conforme a placa do motor, menor tensão 1 e 3 e 2 e 4, como L1 e L2. Então, como a gente fez aqui, ó, 1 e 3 e 2 e 4. Então fica a menor tensão aí. Esse aí, pessoal, é o camada única. Agora a gente vai para camada dupla. A gente já começa fazendo camada dupla em paralelo, depois o camada dupla em série. Bom, agora perceba, pessoal, como é que o desenho muda. Antes a gente tinha o camada única desse modo. Agora a gente tem o camada dupla, 2 camadas, representando em preto uma camada e a azul a outra camada. Porém, só no desenho que fica assim desse modo. No motor ela fica uma só bobina, não fica 2 bobinas não, ela fica uma só bobina. Porém, pessoal, como eu disse, é por isso que o mínimo aí de camada dupla é 2 fios, é o mínimo, porque se eu tiver somente um fio eu só consigo fazer uma camada. Agora o passo mais importante aqui, pessoal, do camada dupla, para vocês não se perder. Como a gente vai saber fazer a ligação das 2 camadas se está junto uma mesma bobina? O exemplo aqui desse motor, as 2 camadas está junto, então a gente tem que fazer a ligação, ó, 2 cabos saindo do mesmo, porém com 2 cabos diferentes de saída aqui do motor. Então como a gente consegue fazer essa ligação? Eu vou estar mostrando agora. Porque as camadas está tudo misturada. No desenho fica desse modo, separada. Porém no motor fica tudo junto. Deixa eu especificar uma coisa aqui rapidinho, pessoal. Ó, motores de baixa potência, camada duplas, vem tudo misturado. Motores de alta potência aí, eu já peguei aqui, original de fábrica e 7,5 bifásico. O que acontece? As camadas ela vem separada, Então aqui dentro do canal ela vem separada e aqui também, ó, aqui por fora. Então coloca o isolante aqui, ó, separando os grupos também, porque aí já é um motor bifásico, já tem uma corrente um pouco mais alta, aí faz a separação dos grupos aí, desse modo aqui, ó, como tá o desenho. Então você coloca uma camada, aí você coloca os isolantes, as calhas, depois você vem por cima a cama e coloca a outra camada, sempre deixando uma ponta de isolante mais grande na primeira camada passando, para depois a segunda ficar em cima, e depois ainda você isola as cabeças de bobina. Muitos rebobinadores, pessoal, não faz isso, mas é bom a gente estar seguindo o fabricante aí. E quando vem as bobinas aqui tudo misturado, como esse motor de baixa potência, o que a gente faz? Existe 2 modos de separar. Você fazer tudo misturado desse modo aqui, supondo aqui, ó, sai as 2 pontas de fio, a bobina tá tudo misturado. O que a gente faz? A gente separa com multímetro, raspando, colocando a ponta de prova num lado e olhando para ver onde que sai a outra. Essa é uma maneira. A outra maneira, pessoal, é quando tá fazendo a bobina. Eu vou mostrar agora.
né? Pensei por ter 2 carretéis de fio. Então eu virei um aqui, ó, com fita e o outro sem. Então todo fio que entrar na bobina com esse com fita e sair da bobina, eu vou passar uma fita, né, na ponta e na saída, para mim não perder a camada. Bom, desse modo aqui, pessoal, um com fita e outro sem, né? Então eu vou enrolar a bobina. Assim que eu terminar de enrolar a bobina, eu vou seguir o cabo, nesse caso esse aqui, ó, ver de qual foi que saiu, e na ponta, quando terminar a bobina, eu vou colocar a fita nele também. Então essa é a segunda maneira de você estar marcando aí a camada. Então quando a gente termina de fazer a bobina e colocar no motor, fica assim, ó, começo da bobina, ou tanto faz começo e fim, ou supondo que aqui seja o começo da bobina. Então tem uma fita, um cabo marcado com fita e outro não. Saiu a bobina, um cabo marcado com fita e outro não, né? Do outro lado, na bobina também, de cima, a gente tem do mesmo modo, ó, segue o mesmo padrão, né? Então é o seguinte, pessoal, quando a gente vai fazer a ligação, a gente já sabe, que aqui tem uma camada e aqui tem a outra. Então vamos fazer a ligação aqui no desenho. Então suponha que o preto seja marcado com fita. Então a gente vai começar a fazer ele. Então como é camada dupla em paralelo, então o que acontece, pessoal? Vai ficar com uma ligação, como se fosse a ligação de menor tensão, 1 e 3, 2 e 4 no motor elétrico, né? Então vem assim e sai assim, ó. Então junta 1 e 3, sai um cabo só, 2 e 4 sai um cabo só. É como se fosse a ligação da menor tensão aí. Então a gente vai fazer do mesmo modo. A gente vai pegar uma ponta da bobina de cima, marcado com fita, e uma ponta da bobina de baixo, marcado com fita, e vai colocar com o cabo número 1. A gente segue ele de um lado e segue ele do outro, e a gente sai aqui, ó, o cabo número 2, seguindo aquele padrão, né, pessoal, conforme a placa do motor, ó. O 1 saiu de um lado, o 2 do outro, do mesmo modo, né? Só que de uma camada. Aqui da camada de azul vai sair o 3, e do outro lado, junto com 2 da camada de azul, vai sair o 4. Então eu peguei aqui, ó, um fio do de azul da camada, peguei outro aqui, e a gente numera com o cabo número 3, né? Do outro lado, pega outro fio e a gente numera com o número 4, beleza? Então a gente veio camada dupla, os cabos aí, o sentido dos cabos saiu como o camada única, ó, 1 e 3 desse modo, 2 e 4, né, desse modo aqui. E agora a gente vai fazer a ligação no gabarito. Conforme o desenho, pessoal, a gente juntou aqui, ó, para sair o cabo número 1, os dois com fita, pegou uma dessa bobina daqui e uma da bobina de cima, desse modo aqui, ó, o preto simulando aqui. Então vai sair o cabo número 1. E no fim a gente vai fazer do mesmo modo. Vai pegar aqui, ó, a com fita e a outra com fita, que vai ser o fim, né? Se o 1 começou aqui, os dois com fita, vai sair o número 2 aqui, com fita também, beleza? E em cima, sem fita, 3, e do outro lado 4. Ó, fica desse modo aí, ó. Então esse é o camada dupla em paralelo. Prontinho, pessoal, conforme o desenho aí, ó, terminado, nossa ligação, cabo 1, saiu o cabo 2, cabo 3, saiu o cabo 4, ó, pegando um de cada. O cabo 1 pegou um da bobina lá de cima e o da de baixo, né? E o cabo 3 do mesmo modo, pegou um da de baixo e um da de cima. É desse modo aí que se faz o camada dupla em paralelo. Então a gente vai para o próximo passo, camada dupla em série. Bom, agora a gente vai fazer o camada dupla em série. A bobina fica do mesmo modo que o camada dupla em paralelo, só vai mudar a posição dos cabos aí. No gabarito também fica do mesmo jeito. Para se escolher as pontas de fio aqui de cada camada, na bobinadeira faz do mesmo modo, colocando fita, né, desse jeito aqui como eu expliquei. E agora a gente vai fazer a ligação no desenho e também aqui no gabarito. A ligação camada dupla em série vai ficar desse modo aqui. Tem a bobina, segue a bobina, liga aqui, em série, na próxima bobina e sai outro cabo aqui. A gente acabou de fazer a paralelo nesse modo aqui, lembrando de cada camada, né, tem mais uma camada por fora de cada um desses daqui. Então a gente vai fazer aqui a numeração agora dos cabos da camada dupla em série. No camada dupla em série, pessoal, acontece o seguinte: na mesma bobina, as duas camadas aqui, vai sair uma ponta de fio. Aí você vai numerar ela como 1, né? Vai seguir ela
na outra ponta com fita. A gente está simulando aqui os cabos que está com fita. A gente vai ligar em série, com a próxima bobina de cima, e vai sair o número 2, seguindo o mesmo ritmo, o mesmo padrão que a gente está fazendo. Ó, o fim de 1 é 2, que a gente fez uma camada dupla em paralelo, e o fim de 3 é 4. O 1 ficando junto com o 3 e o 2 ficando junto com o 4 aqui, ó, do mesmo lado. Quando a gente fez o camada única, ficou do mesmo modo, ó, então a gente vai seguir o mesmo padrão. Então é o seguinte, a gente escolheu o cabo 1, seguiu a bobina, ligou a série e saiu o cabo número 2. Do mesmo modo, pessoal, a camada em azul, a segunda camada sem fita, supondo aí, a gente colocou junto com 1, o 3, ó, saiu o 3, a outra ponta de fio, seguiu a bobina, B com B é fechamento, seguiu a bobina de novo, saiu o número 4. Lembrando, esse tipo de ligação é bem parecido com o fechamento aí de maior tensão, ligado em série. E agora a gente vai fazer no gabarito. Aqui no gabarito, pessoal, fica o seguinte, como a gente fez aqui a bobina número 1 em preto com fita, eu vou dar um exemplo. Então a gente já tem todas elas separadas, a gente fez quando enrolou a bobina. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer ela por parte. Então vamos fazer a primeira ligação das que está com fita, essa camada de fora aqui em preto, e depois a gente faz a outra em azul, Então ó, começou com o cabo número 1 da bobina aqui da base, seria essa, com fita. Então a gente vai numerar cabo número 1, vai seguir ela, a próxima com fita, a gente vai ligar em série, com essa aqui, ó, em fita também, seguir, e vai sair o cabo número 2, conforme o desenho. Vou estar fazendo aqui rapidinho e já volto. Aqui ficou assim, pessoal, ó, como a gente escolheu lá com as fitas, ó, numerou o cabo número 1, seguiu a bobina, com fita também a gente fechou a série, aí seguiu a bobina e saiu o cabo número 2, conforme o desenho, ó, A com A, que é fechamento, saiu o cabo número 2. Então a gente já fez a primeira camada aí, do camada dupla em série. Agora a gente vai fazer a segunda camada, Por isso que eu falo, sempre com a fita facilita bem. Você, quando for enrolar lá, colocar a fita, fica bem fácil. E fazer as ligações por parte. Então agora a gente vai fazer a segunda camada aqui, sem fita. Seria o cabo número 3. Junto aqui, pessoal, ó, perceba que saiu da mesma bobina, ó. Cabo número 3 agora, a gente vai numerar, Não é mais paralelo, agora em série, ligado a série aqui. Então a gente coloca como cabo número 3, ligar a série, essa aqui com essa aqui, também está sem fita, como fechamento B com B, e vai sair o número 4, que seria esse aqui, ó, sem fita também. Beleza, pessoal, já está pronto, ó, terceira, cabo 3, seguiu, fechou a série de novo, saiu o cabo número 4, conforme o nosso desenho aí. Então esse é o camada dupla em série. Aqui, pessoal, é o seguinte, saiu os 6 cabos para fora, tem 4 aqui, mais 2 auxiliar, que eu não fiz auxiliar. Para a gente fazer o fechamento, conforme a placa, a gente teria que ligar maior tensão 3 aqui, ó, 3, e o 2 lá, pegar desse modo aqui, ó, fechar os dois, linha no 1 e linha no 4. Aí ficaria como se fosse duas séries, a série primeiro da camada e a série depois do fechamento de maior tensão. E se eu quiser para menor tensão, 1 e 3, linha, a gente volta aqui, ó, 2 e 4, linha, beleza? É bem simples mesmo. Bom, quem querer tirar o print, né, pessoal, ó, 2 polos, mono bi, camada única, desse modo, camada dupla paralelo, e camada dupla em série. Se o pessoal quiser tirar o print aí, fica à vontade. Vou destacar aqui alguns pontos, pessoal, para a gente terminar o vídeo. O camada única, ele é feito às vezes somente com cabo, 2, 3. O camada dupla, eu falei anteriormente, o mínimo dele é 2 cabos. Sempre vem números par, por exemplo, 2, 4, 6, Supondo que aqui, pessoal, veio 2 cabos, então é um cabo para cada camada. Se tivesse vindo com 4 cabos, seria 2 para cada camada. 6 cabos, 3 para cada camada. Então você juntaria assim, ó, botaria fita nos 3 juntos. Mas às vezes, pessoal, tem um ponto também. Às vezes tem alguns tipos de motor que não vem números par. É bem difícil mesmo, mas vem. Eu já peguei assim.
Às vezes, pessoal, vem um cabo 19, né? A metade 19 é um 22, então ele coloca dois 22, né? Então fica um 19 para uma camada e dois 22 para outra camada. Mas eu já peguei um motor aqui também, que era mais complicado. No tempo eu não tinha muita experiência, eu quase fiquei doido. No motor que eu peguei, pessoal, era o seguinte: veio um cabo, vou dar um exemplo aqui, veio um cabo 20, então ele não colocou 223, ele colocou um 23 de cobre e veio um cabo de alumínio. Então esse cabo de alumínio não veio 23 também, ele diminuiu, não sei se foi uma ou duas bitolas. Então eu não tinha muita experiência, eu fiquei bastante tempo tentando resolver esse problema aí. Mas se vocês pegarem esse tipo de motor, já sabe como resolver, né? Vocês podem, pessoal, pegar o fio maior, supondo que esse seja o 20, aqui venha dois 23, ou então um 23 de cobre e um 22 aí de alumínio. Você pode tirar, supondo aqui, ó, você pode eliminar e colocar outro igual esse fio maior. Supondo que seja o 20, coloque dois 20, não tem problema. Bom, esse é o vídeo de hoje, a gente fica por aqui. Espero ter ajudado o pessoal aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, é rapidinho. Se inscreva, ative as notificações para você estar ajudando o canal e ser ajudado. Prontinho? Até a próxima. Valeu!